Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Jad kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Rup Sanatana Vatara Gunat Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tá mudo o seu som, Baladeiro. A página 154, verso 48. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 48. Yoga está kurukarmani sangam tyakta dhananjaya siddhya siddhyo samobhutva samatam yoga uchate. Ó Dhananjaya, situado em Bhakti Yoga, abandone completamente o apego pelos frutos de suas ações. Executa seus deveres prescritos e permaneça equânime no êxito e no fracasso. Esta equanimidade é chamada de Yoga. Bhavanuvada. Nesse verso, começando com Yoga Chitta, Sri Bhagavan está dando instruções acerca da ação desinteressada, Niskama Karma. Ele diz: ficando equilibrado na vitória ou derrota, apenas execute seu dever prescrito de engajar nesta batalha. O resultado deste Niskama Karma Yoga é que ele culmina em Jnana Yoga. Então, Jnana Yoga é a explicação do verso anterior e do verso seguinte. Prakrashikra Vritti.
A inteligência que é equilibrada no sucesso ou fracasso do trabalho prescrito de alguém é chamada de yoga. Isso falou anteriormente, que a mente controlada não fica agitada e eufórica no sucesso e nem decepcionada no fracasso. Simplesmente faz o dever que tem que fazer, sem apego pelo resultado. Porque o apego que gera isso se a gente fica apegado ao resultado, se vem sucesso, a gente fica eufórico. Aí, falso ego vem. Se vem derrota, a gente fica triste, isso, aquilo, ou seja, estava esperando resultado. Então, isso deve ser eliminado como? Sem desejar o fruto da ação. E aí, só fazer pelo dever, sem esperar o fruto, então não importa o resultado. O que vier, tá bom. Aí a maneira, se alguém elogia a gente, pode ser que fica feliz e tal. Se alguém critica, pode ser que fica triste. Mas a mente equilibrada, ela não fica nem eufórica se é elogiada e nem triste se é criticada. Ou seja, continua fazendo o que tem que fazer. Quem vai dar o resultado não é ninguém nesse mundo, é o próprio Senhor. Krishna, o Deus em pessoa. Então ele é o que interessa. Essa consciência é capaz de permanecer sempre fixo. Quarenta e nove. Durena hi avaram karma bhudyoga dhananjaya buddho sharanam viccha kripana falahetava. Cada um. Ó Dhananjaya, as ações executadas por aqueles que desejam seus frutos são bastante inferiores à ação desinteressada oferecida ao Senhor. Você deve se refugiar nessa ação desinteressada, Nishkama Karma Yoga. Aqueles que desejam os frutos de suas ações são ávaros. Ávaros. Bhavanuvado. Ao falar este verso, começando com Durena, Shri Bhagavan está criticando a ação frutiva, ou seja, Kamya Karma ou Sakama Karma. Kamya Karma é muito inferior a Nishkama Karma Yoga, que é oferecido ao Senhor e a qual também é chamada de Buddha Yoga. Aqui, a palavra Budal implica em executar a ação sem o desejo por seus frutos, Nishkama Karma. Enquanto Buddha Yoga implica em adorar o Senhor Supremo ao desinteressadamente oferecer o fruto do próprio trabalho sem apego, Nishkama Karma Yoga. Prakashika Vritti. Kripanam refere-se às pessoas ávaras, que são incapazes de compreender o significado de Nishkama Karma Yoga, ação desinteressada, dedicado ao Bhagavan. Tais pessoas são apegadas aos frutos de suas atividades e, consequentemente, às vezes, eles são felizes e, às vezes, tristes. Este tópico foi explicado de maneira mais ampla no Aranyaka Upanishad. Você vê, falou, aqueles que estão apegados aos frutos, tá um dia triste, no outro feliz. No outro triste de novo, depois feliz de novo. E depende do resultado que vai conseguir. Se consegue coisa boa, fica feliz. Se consegue
coisa ruim fica triste, e assim sempre mudando, inconstante. Então, isso é bem inferior, isso é enrendamento no mundo material total, né? Diferente do Niskama Karma Yoga, que é praticado sem apego ao resultado. Não importa o que vier, só faz o dever, bem diferente, bem inferior isso. Uma vez houve uma grande assembleia de sábios autorrealizados na corte real de Janaka Maharaj. Os serventes reais de Janaka Maharaj trouxeram centenas de vacas leiteiras para esta assembleia, juntamente com seus bonitos bezerros. Os chifres das vacas eram encravados com ouro e seus cascos em prata. Eles estavam decorados com bonitas roupas e ornamentos de ouro. Com as mãos postas, Janaka Maharaj se direcionou aos sábios com grande humildade, da seguinte maneira: qualquer um entre vocês que são Brahma Peta, conhecedores do Absoluto, eu lhe imploro a vir e aceitar essas vacas. Todos que estavam reunidos ali começaram a murmurar entre eles. Ninguém se atreveu a se apresentar como um Brahma Peta e receber as vacas. Novamente, Janaka Maharaj olhou para eles com toda seriedade. Dessa vez, o sábio Yagyavalkya se levantou e disse aos seus estudantes: meninos, pegue as vacas e as leve para meu monastério. Ouvindo isso, os outros santos objetaram, dizendo: você é um Brahma Veta? Maharishi respondeu: eu ofereço. Maharshi Yagyavalkya respondeu: eu ofereço minhas reverências aos pés de todos aqueles que são Brahma Veta. Se vocês desejam me examinar ou perguntar qualquer coisa, por favor, o façam. Vários sábios fizeram diferentes perguntas a Maharishi. Maharshi Yagyavalkya lhes deu respostas apropriadas. Por último, o grande erudito Gargi humildemente perguntou: quem é um miserável e quem é um Brahmana? A resposta de Maharishi foi: ó Gargi, a pessoa que deixa esse mundo. Gargi Muni. A pessoa que deixa este mundo sem conhecer Shri Bhagavan, a infalível realidade absoluta, é miserável. Brida Arankya Upanishad 3.8.10. No Srimad Bhagavatam, Aranyaka Upanishad. No Srimad Bhagavatam 6.9.49 é dito: miseráveis ou ávaros são aqueles que pensam que a realidade última consiste apenas dos objetos dos sentidos produzidos dos modos materiais. Além disso, é declarado no Srimad Bhagavatam 11.19.44: miserável é a pessoa que não tem controle sobre o seu sentido. No mundo material, a maioria pensa que miserável é aquele que não tem dinheiro. Só que para os sábios, para as escrituras, miserável é aquele que não controla os sentidos e pensa que os objetos sentidos podem satisfazer o eu. Isso é miserável para os sábios, ou para os devotos, ou para as escrituras. Isso é real miséria. Então, por isso que a gente pratica Bhakti Yoga, para conectar com Deus automaticamente. Isso aqui, a gente fica livre disso aqui, sem esforço separado.
Através de Bhakti Yoga, isso aqui acontece automático. Ou seja, o controle dos sentidos vem. Então, pelo menos a gente pode se tornar não miserável. 50. Buddhi yukto jahati ha ubhe sukrita duskrite tasmad yogyaya jujya swag yoga karma sukau shalam. Carol. Alguém que está fixo em Buddha Yoga, inteligência pura, abandona ambos, virtudes e vícios nesta mesma vida. Portanto, esforça-te para adorar o Senhor Supremo através da execução da ação desinteressada, Niskama Karma Yoga. Trabalhar sob o refúgio de Buddha Yoga com equanimidade em ambos, sucesso e fracasso, é, na verdade, a arte de toda a ação. Bhavanuvada. Aqui a palavra Yogaya significa para aquela yoga que possui as características mencionadas acima, no Gita 2.48. Yudhishthira significa fazer um esforço. Mais especificamente, isso significa sendo equânime, esforçando no Niskama Karma Yoga, oferecer desinteressadamente os frutos do próprio trabalho a Bhagavan. Isso é porque Karmasu significa dentre todas as ações fruitivas, sakama, e desinteressadas, niskama. Yoga se refere à execução do karma sendo indiferente aos resultados. Isso é realmente kaushalam, competência. Tá sem áudio, Prabhu. Estava olhando para baixo. Karma jam buddhi yukta hi phalam chaktva manishina janma bandha vinirmukta padam gachanti anamaya. Limpo. Os sábios que possuem inteligência absoluta, Buddha Yoga, abandonam os resultados nascidos das ações fruitivas, karma. Assim, eles alcançam a morada do Senhor, onde não há sofrimento algum, Vaikuntha, e são eternamente liberados do ciclo de nascimentos e mortes. Cinquenta e dois. Jadate moha kalilam buddhir vyatitarishyati tadagantasi nirvedam shrutavyasya shrutasya cha. Olhando. Quando tua inteligência cruzar
a densa floresta da ilusão, ficarás indiferente a tudo que já escutou ou está por escutar. Bhavanuvada. Sri Bhagavan recita este verso começando com o Yadam, para explicar que a pessoa se situa em yoga através de desinteressadamente oferecer os frutos de suas próprias ações ao Senhor Supremo. Isso é chamado de Nishkama Karma Yoga. Quando seu coração transcender completamente a densa floresta da ilusão, você se tornará capaz de ficar indiferente a todos os tópicos que já se ouviu e vários tópicos que são adequados para serem ouvidos. Uma pessoa pode questionar: eu já fiquei livre de dúvida e não mais tenho a falta da atitude adversa. Então, qual é a necessidade de ouvir as instruções das Escrituras? Bhagavan responderia: mesmo assim, em sua presente situação, é apropriado você praticar o processo que tenho explicado a todo momento. Prakashika Triti. As entidades vivas estão apegadas a este mundo devido à sua identificação com o corpo. Esta é a causa raiz da existência material. Até quando esse apego material permanecer, a alma individual não pode obter conhecimento da verdade absoluta, nem também pode ficar desapegada do mundo material. Nirveda significa desapego do mundo material. Isso não é uma tarefa fácil. Através da prática de desinteressadamente oferecer os frutos do próprio trabalho a Sri Bhagavan, a pessoa gradualmente fica livre da falsa concepção de que o corpo é o ser. Então, a pessoa obtém Nirveda, renúncia, a todos os tipos de atividades que já escutou ou que ainda há de escutar e as quais se originam de desejos materiais descritos nas Escrituras. Eventualmente, ela se engaja na devoção exclusiva ao Senhor. Essa instrução também é dada nos Vedas. Mundaka Upanishad 1.2.12. Um Brahmana que conhece a verdade absoluta obtém desapego ao compreender que a felicidade e prazer que se alcança através de karma neste mundo ou no próximo são todos temporários e dolorosos. O Urukrama, aqueles que, através da discriminação analítica... Prahlad Maharaj deu instrução similar, chamado Bhagavata 7.9.49. O Urukrama, aqueles que, através da discriminação analítica, percebem que todos os objetos têm um começo e um fim, abandonam o estudo dos Vedas e engajam em seu bhajana. Aqui, esse estudo dos Vedas está falando especificamente aqueles que lidam com tópicos materiais. Urukrama é Vamanadev, outro nome de Vamana. Aqueles que, através da discriminação analítica, igual Krishna falou para Arjuna no começo, a diferença da alma para o corpo, percebem, ou seja, realizam, experienciam que todos os objetos materiais têm começo e um fim. Por isso, eles engajam a adoração a Deus. Por esse motivo. Sabe que tudo tem começo e fim, até a própria vida. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Tem um começo, nascimento, tem o fim, nossa própria morte. Esse é o tempo que é infalível. Então, aquele que percebe isso, o que ele vai fazer? Tentar servir Deus, aquele que realmente percebe isso. Percebe significa não só saber, mas experienciar. E se alguém experiencia, não vai perder tempo com coisa material. Isso é questão de experiência, percepção espiritual. Perceber, se alguém refletir, for introspectivo, vai ver, ó, tudo isso vai acabar. O que vai valer na hora?
vários relatos de pessoas que tinham até muita condição financeira e na hora da morte escreveram. O que eles escreveram? Ó, se eu soubesse, se eu não fosse tão tolo durante minha vida, eu ia ter amado mais, ia ter tolerado mais, ia ter praticado mais serviço a Deus. Mas naquela hora já não adianta mais, já não tem tempo para nada. Uma pessoa que percebe isso antes, ela automaticamente começa a dedicar o tempo para servir Deus, purificar o máximo possível, para ficar mais perto de se livrar disso, desse nascer e morrer. Não só isso, mas viver do lado do eterno infalível, que é o próprio Deus em pessoa. Então, isso é real inteligência. Não é inteligência, não é igual hoje, pensa que enganar os outros é inteligência. Ou ganhar muito dinheiro é inteligência. Ter vários tipos de desfrute, seja qual for o método para conseguir, é inteligência. Não, na verdade, isso é tolice. Só vai gerar sofrimento agora, na hora da morte e depois da morte. Então, realmente, inteligência é isso aqui. A pessoa vê que coisas materiais têm começo, têm um fim. O que ela vai fazer? Adorar o eterno, todo bom e todo eterno, que é Deus, para ela também se tornar eterna. E ter prazer interior, ou seja, no espírito também eternamente. Isso não vai acabar. A alma é eterna. Se a alma sente deleite ao conectar com Deus, isso vai ser eterno, jamais vai acabar. Já outras coisas vai tudo acabar. Não é fácil, igual falou aqui, ó. Não é de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, nem de uma vida para outra, mas se alguém dedicar o máximo que ela pode, de acordo com o nível dela nessa vida, pode falar que tem a vida exitosa. Dedicar o máximo nisso significa dar prioridade para isso e a maior parte do tempo para isso, é o mínimo. E aí vai progredir de acordo com o avanço, ou o nível de cada um. Mas isso todo mundo pode fazer, dedicar o máximo do tempo para isso e dar prioridade para isso, é o mínimo. Isso todo mundo pode fazer. Cinquenta e três. Shruti vipratipanate jadastasyati nischala samadhavachala buddhistata yogam avapsyasi. Quando tua inteligência estiver desapegada de escutar as várias conflitantes declarações materialistas e interpretações dos Vedas, e quando ela se tornar livre de todos os outros apegos, enquanto permanece firme na meditação, transe, no Senhor Supremo, nesse momento alcançarás o fruto da yoga. Vavanuvada. Shri Krishna está dizendo: depois disso, você ficará desapegado de escutar sobre tópicos mundanos e até mesmo das interpretações das instruções védicas. E o resultado será que você ficará fixo. Sua mente não será enganada por esses tópicos. No sexto capítulo também, Samadhi é descrito como sendo fixo, sem perturbações. Shri Bhagavan assegura a Arjuna: então, por experienciar diretamente a transcendência através da yoga, você obterá a liberdade do cativeiro material. Se alguém tem essa atitude aqui que falou, vai ficar desapegado de escutar sobre tópicos mundanos, aqueles que
fala sobre ações fruitivas, prazeres celestiais, essas coisas. Não vai ter gosto mais em escutar sobre isso. Cinquenta e quatro. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya kabhasa samadhistasya keshava Sthita dhi kim prabhasita kim ashita vrajeta kim. Arjuna perguntando. Giovanni. Arjuna disse: Ó Kesha, quais são os sintomas de uma pessoa cuja inteligência está fixa na transcendência samadhi? Como ela se senta, fala e como ela caminha? Bhavanuvada. No verso anterior, Arjuna escutou sobre a inteligência que está fixa em transe. Agora, Arjuna pergunta sobre os sintomas de um verdadeiro yogi. Como aquele cuja inteligência é imperturbável e fixa fala? Qual é o sintoma de sua linguagem? Como aqueles que estão em samadhi permanecem em transe? As designações Chitta Pragyana, alguém cuja inteligência é fixa, e Samadhi Chitta, alguém que está situado em transe, aplica-se apenas para pessoas liberadas. Como eles falam quando passam por uma situação de prazer ou miséria, honra ou desonra, glorificação ou crítica, afeição ou inveja, e outras mais? Eles falam claramente ou apenas contemplam dentro de si mesmos? Como eles se sentam? Como eles se engajam os seus sentidos no mundo externo? Como eles andam? Em outras palavras, como seus sentidos se comportam em relação aos externos objetos dos sentidos? Prakashika Vich. Começando com este verso, Arjuna faz 16 perguntas a Shri Krishna. Em resposta, Shri Krishna ilumina os profundos segredos dos deveres prescritos. Karma, o caminho de avanço espiritual, no qual o fruto do próprio trabalho é oferecido a Bhagavan. Karma Yoga, o caminho do conhecimento. Jnana, o caminho de avanço espiritual, através do conhecimento transcendental. Jnana Yoga, meditação. Dhyana, austeridade. Tapas, devoção misturada com ação frutiva. Karma Misha Bhakti, devoção misturada com conhecimento empírico. Jnana Misha Bhakti, devoção pura. Sudha Bhakti, deste verso até o capítulo 18 do Srimad Bhagavata Gita, Shri Krishna dá indicação sobre a pura devoção amorosa, Prema Bhakti, a qual é o conhecimento mais confidencial. Em sua conclusão do Srimad Bhagavad Gita, ele explica que pode-se entrar em Prema Bhakti através do portão da completa rendição a ele. As 16 perguntas feitas por Arjuna são: quais são os sintomas de alguém que possui uma inteligência fixa? Por que me engajas nessa espantosa batalha? O que impulsiona alguém a praticar atos pecaminosos? Como posso eu compreender que você previamente instruiu esta ciência a Visvasana? Vivachon, Deus do Sol. Vivachana? Qual caminho é melhor, renúncia ou ação? Este caminho do yoga... Renúncia ou ação desinteressada. Desinteressado. Este caminho do yoga... Está perguntando. Qual caminho é melhor, renúncia ou ação desinteressada? Este caminho do yoga parece ser impraticável devido à natureza instável da mente.
Qual é o destino de um transcendentalista mal-sucedido? O que é Brahma, Karma, Adhyatma? E como pode você ser conhecido no momento da morte? Por favor, me diga os detalhes sobre tuas glórias. Eu desejo ver como tens entrado nesta manifestação cósmica. Ó Ugrahu, aquele que é feroz, por favor, me diga quem é você. Quem é mais perfeito, aquele que executa Brajna ou impersonalista? Eu desejo saber sobre Prakriti, Purusha, Kshetra e Kshetra Gyana. Gyana, Geya. por quais, Kshetragya, Kshetragya, Jnana, Geya. 14. Por quais sintomas posso identificar uma pessoa que transcendeu os três modos da natureza material? Qual é a situação de alguém que não segue os princípios das Escrituras? 16. O que, ó, aquele que tem braços poderosos, qual é o propósito da ordem renunciada? Essas são as 16 perguntas que Arjuna fez no Gita e Krishna vai responder igual falou aqui. Esse comentário do Gurudev Prakashika Vritti. Nesse verso, Arjuna está perguntando os sintomas das almas liberadas. Como eles agem, como eles se sentem, andam, sentam. 55. Shri Bhagavan Uvacha Rajahati Yada Kamam Sarvam Parta Manogatam Atmani Vatmana Tusta Sthita Pragyastadochate. Shri Bhagavan disse: Ó Parta, quando a entidade viva renuncia a todos os desejos materiais nascidos da mente, e então, quando sua mente está controlada, ela se torna completamente satisfeita com sua deleitante forma pessoal de sua própria alma. Saiba que tal pessoa possui uma inteligência resoluta. Bhavanuvada. Agora, deste verso começando com Pradyahati até o final deste capítulo, Shri Bhagavan responde em sequência as 4 perguntas de Arjuna. Sarvam indica alguém que não tem nenhum desejo material. As palavras Manogatam indica a habilidade de abandonar desejos materiais nascidos da natureza não espiritual, que é oposta à natureza da alma. Se a natureza desses desejos fosse espiritual, não seria possível abandoná-los, justo como o fogo não pode deixar de ser quente. Isso acontece porque uma mente controlada, depois de realizar a alma, a qual é deleitante por natureza, fica satisfeita apenas com a alma e nada mais. Os Shrutis confirmam isto. Quando todos os desejos são removidos do coração, a alma condicionada alcança a realização da verdade absoluta e então se torna imortal. Prakashika Vritti. O verso Atmani Eva Cha Santushtaha, também Gita 3.17, também deve ser estudado. O grande devoto Prahlad Maharaj deu uma instrução similar no Srimad Bhagavatam 7.10.9. Ó Senhor de olhos de lótus, quando o homem abandona todos os desejos materiais situados em seu coração, ele se torna elegível para obter opulências iguais às suas.
Não é isso, só nesse momento que a pessoa pode receber, ou seja, realmente se tornar imortal. Só depois que todos os desejos materiais vão embora. Ele não vai embora de um rápido e nem de uma vez, né? Primeiro, os sentidos externos é purificado, acaba desejo de usar intoxicantes, sexo ilícito, carne, comidas suntuosas, essas coisas. Depois vem os sutis, que demora mais. E é sentimentos desfavoráveis para Bhakti, até se tornar desapegado de tudo. Aí sim se torna imortal. Então isso tudo tem que ser purificado antes. Como vai ser purificado? Através da prática de Bhakti. Tem outra maneira. Cinquenta e seis. Dunkeshvanudvignamana sukheshu vigatas priha vitaraga bhaya krodha sthita dhir muniruchyate. Aquele cuja mente não se agita pelos 3 tipos de misérias e permanece livre de ansiedade diante de oportunidades por felicidade sensual, que está livre do apego, temor e ira, é chamado de sábio, com inteligência resoluta. Bhavanuvada. Como alguém que possui inteligência fixa fala, para responder isso, Shri Bhagavan recita o presente verso começando com Do queixo. do queixo, e também com o próximo verso. Do queixo significam os 3 tipos de miséria. Adhyatmika, adibáltica e adidaivika. As misérias que são provocadas pela sede, dor de cabeça, febre, etc. Provém do corpo e da mente e são chamadas de adhyatmika. As que são provocadas por outras entidades vivas, tais quais serpente, tigre, inseto, etc., são chamadas de adibáltica. E as que provêm da chuva excessiva ou de desastres naturais são causadas pelos semideuses e chamam de adidaivika. Anudvignamanaha se refere às pessoas cuja mente jamais é perturbada. Quando ela se vê em tais misérias, ela pensa: essas misérias vieram devido às minhas ações passadas. Eu devo sofrê-las. Sabendo disso, ou ela delibera isso em si mesmo, compreendendo que são reações de suas próprias ações passadas, ou então ela fala abertamente e sem nenhuma duplicidade quando questionada por outras pessoas. Em qualquer um dos casos, sua face não mostra nenhuma agitação, nem mesmo na presença dessas misérias. E isto é evidente para aqueles que são espertos em ler tais sintomas. Porém, quando algum imitador artificialmente manifesta sintomas de tolerância, outros, obviamente, o identificam. Aqueles que identificam tal atitude chamam o imitador de falso. Similarmente, aquele que permanece livre do desejo quando uma situação feliz se apresenta, sabendo que isso é um desfrute resultante de ações passadas, ou ele contempla isso dentro de si mesmo, ou ilumina outros. Sua verdadeira resposta a isso também é compreendida por aqueles que são sábios. O presente verso esclarece tais sintomas, descrevendo tais pessoas como Vita Raga, desapego da felicidade, Baia, livre de medo de outras entidades vivas, como tigres, que pode comê-lo, e Vita Kroda, livre de ira
até mesmo com pessoas que atacam ou matam. O exemplo disso é Jada Bharata. Nenhum medo ou ira despertou dentro dele quando o rei ladrão Vishala o sequestrou para oferecer ele como sacrifício humano a Devi Kali, Prakashika Priti. Uma pessoa cujo coração não é perturbado pelos 3 tipos de misérias, adiática, adibautica e adidaivika, que estão livres de desapego por obter felicidade e que não se está livre de desejos por obter felicidade e que não se entusiasma quando a felicidade vai até ele, é chamada de pessoa com inteligência fixa. Shita Pragya. Gita 5:20. Uma pessoa que não fica entusiasmada ao conseguir algo que lhe é querido é chamada de Shita Pragya. Um exemplo disso é a história de Bharata Maharaj, como escrita no Srimad Bhagavatam. Bharata Maharaj estava adorando Shri Bhagavan, sozinho em uma remota floresta após renunciar a todo o seu reino. Na última parte de sua vida, ele se apegou a um filhote de cervo. Devido ao estado de sua mente, ao deixar seu corpo, ele recebeu um novo nascimento no corpo do cervo. Mas, porque ele se lembrava de seu nascimento prévio, mesmo estando no corpo do cervo, ele permanecia isolado da companhia de parentes e amigos, e então passava seu tempo nos monastérios de pessoas santas, ouvindo tópicos relacionados com Shri Bhagavan. Como resultado de sua adoração a Shri Bhagavan em sua vida prévia, ele recebeu seu próximo nascimento, como Jada Bharata, na casa de uma família de brahmanas religiosos. Internamente, ele sempre se lembrava de Shri Bhagavan, mas, externamente, ele permanecia completamente diferente do mundo ao aparentar ser homem louco, mesmo com seu pai tentando fazer com que ele aprendesse os Vedas. Jada Bharata tolerava todo o maltratamento e insulto de sua madrasta e seus parentes, enquanto permanecia estaticamente absorto na adoração a Bhagavan. Uma vez, Vishala, o rei dos ladrões, desejava um filho e queria oferecer um ser humano que não tivesse nenhuma imperfeição física em sacrifício à sua adorável deusa Kali. Ele havia capturado uma pessoa propícia para o sacrifício, mas, de algum jeito, ela escapou. Enquanto o rei perambulava na procura do fugitivo, ele viu o Bhagavata de Jada Bharata vigiando os... Ele viu Mahabhagavata, Jada Bharata, grande devoto, Jada Bharata vigiando os campos de sua família. O rei ladrão ficou feliz ao ver que Jada Bharata possuía um corpo apropriado para o sacrifício. De acordo com as regras para o sacrifício humano, ele alimentou Jada Bharata excelentemente, ou decorou com pó de cúrcuma, guirlandas e pasta de sândalo, e eventualmente o apresentou à frente de Kali, Devi, com oferenda. O mais elevado devoto, Jada Bharata, ouviu e sabia de tudo o que estava acontecendo, mas ainda assim não sentia nenhuma raiva ou medo. Pelo contrário, ele simplesmente estava de pé, completamente livre de qualquer ansiedade e fixo em sua lembrança de Shri Bhagavan. Justo quando os marginais estavam prontos para decapitar Jada Bharata, e a própria Kali Devi apareceu em uma feroz forma. Devi aparecendo em uma feroz forma, fazendo grande barulho. Ela pegou a espada da mão do rei Vishala e decapitou ele e todos seus serventes. Após tomar o sangue deles, ela dançou e brincou com suas cabeças, como se elas fossem bolas.
Finalmente, com muita afeição, ela enviou o grande devoto Jada Bharata de volta ao seu lugar. Essa deidade de Bhadrakali ainda hoje está presente em Kurukshetra. Perto da onde Krishna falou Gita para Arjuna, tem um templo de Kali, que é onde o tornozelo de Sati Devi, que é a mesma Kali, caiu. Quando o Vishnu cortou ela em pedaços, quando ela estava morta nos braços de Shiva. Aí nesse templo, essa mesma deidade que salvou Jada Bharata está presente até hoje. Qualquer um pode visitar. Enquanto descrevia a história de Jada Bharata no Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami disse a Parikshit Maharaj: Ó Vishnurat, Bhagavan Sri Vishnu, que porta a Sudarshana Chakra, é a morte para a morte personificada, e ele está sempre ansioso por cuidar de seus devotos. Ele protege completamente tais devotos, exaltado, que ficaram livres da falsa identificação de pensar que o corpo é o eu, que executaram a árdua tarefa de desatar o nó do apego mundano, cujos corações estão ansiosamente absortos em pensamento de fazer o bem a todas as entidades vivas e que não perturbam ou sentem inimizade por outras pessoas. Tais devotos cisnem Paramahamsas, que aceitam o refúgio dos destemidos pés de lótus de Shri Bhagavan, jamais se perturbam, nem mesmo no momento de sua própria execução. Não há nada surpreendente nisso. Você vê, isso aqui é uma balança que a gente pode ver se a gente está progredindo. E quando acontece alguma coisa materialmente boa, como que a gente fica? Como que a gente sente? Sente muito feliz? Ou simplesmente não importa? Ou fica eufórico? Ou fica até pulando? E quando acontece alguma coisa ruim, se fica triste, muito triste, mais ou menos, pouco triste, ou não importa. Através disso a gente vê como que a gente está no caminho espiritual. É necessário a gente perceber os sintomas, né? Fazendo isso a gente pode saber se está progredindo ou regredindo ou continua no mesmo. Se tiver no mesmo ou regredindo, alguma coisa está errada na prática. Se estiver melhorando, aí já sabe que está praticando certo. À medida que vai progredindo, isso vai acontecendo. O entendimento de que ninguém é culpado pelo nosso sofrimento, a não ser a gente mesmo, das nossas más ações passadas, que os outros não são culpados, mas só instrumentos para a gente pagar aquilo. Só esse entendimento pode fazer a gente realmente progredir. Do contrário, vai ficar sempre lutando com alguém. Alguém falou uma coisa, eu fiquei com, aí vou falar de novo também. Alguém criticou, então vou criticar também. Aí fica preso ali. Então por isso que vida espiritual é difícil. Igual o Chaitanya Mahaprabhu falou, para cantar o santo nome continuamente, sem parar, duas qualidades deve haver: tolerância e humildade. Trinada Pisunityena Taro Ivasahisnuna. Deve haver muita tolerância e bastante humildade. Do contrário, vai estar sempre brigando com o mundo, com o ambiente. Ah, isso aconteceu, aquela pessoa fez isso. Aí a mente fica desbalanceada. Mente desbalanceada, não é possível cantar o santo nome de uma maneira, no mínimo, razoável. Então, pela prática de Bhakti, a gente deve ver esses sintomas, se está melhorando, ou se está do mesmo, ou se está piorando. De acordo com isso, a gente pode saber se o canto do nome está indo bem, não está dando resultado nenhum, ou está indo mal. Se estiver indo bem, a pessoa já sabe que está
caminho certo. Se não estiver melhorando ou piorando, aí já sabe que alguma coisa está errada na prática. Porque a prática vai trazer sintomas. Sem sintomas, não dá para ver se a prática está. Então, por esses sintomas, a gente consegue detectar se está progredindo ou não. Você vê, Jada Bharata, depois que ele foi Bharata Maharaj, depois que ele nasceu servo, depois ele nasceu Jada Bharata, ele se tornou Mahabhagavata, devoto mais alta classe, nem a morte deixou ele temeroso. Isso só uma alma liberada pode sentir assim. Jesus Cristo, Haridas Thakur, Maomé, Jada Bharata, nem a morte deixa temeroso. A gente que é praticante pode não ter medo de nada, mas se alguém falar que a morte está vindo esses dias, algum medo vai vir. Mas essas almas liberadas, nada. Sem problema nenhum. Como se não tivesse acontecendo nada, que elas já sabem e têm experiência 100% que não é o corpo. Então, a notícia de que vai morrer não abala nada. Ela já tem 100% de experiência que não é o corpo. Não é como se fosse nada. O Swami Prabhupada antes de deixar esse mundo, Gurudeva antes de deixar esse mundo, aparentemente estava com doença física, mas a mente estava o quê? Nada. Simplesmente nenhum abalo, simplesmente continuou praticando, sabe que vai encontrar em breve com a deidade deles. Então isso é sintoma das almas liberadas. A gente não pode imitar esses sintomas. Se alguém imita, na hora da morte, ela vai ver que a verdade vai aparecer. A gente tem que entender nossa posição. A gente não é alma liberada, está longe disso. Mas, se praticar da maneira correta, vários medos e desejos e apegos vão indo embora gradualmente. De acordo com o nosso nível, vai indo embora. Isso pode acontecer nessa vida, de acordo com o nosso nível, pode acontecer. Até chegar a esse nível aqui, onde nem a morte, igual o Jada Bharata, eles iam decapitar ele para oferecer para Kali. E para lá do Maharaj, mesma coisa. E na cabeça deles, o que eles estavam pensando? Em Deus, sem nenhum problema. Nenhum sentimento ruim contra quem ia matar eles, nada, zero. Então isso é sintoma dessas almas liberadas. Você vê, Jesus Cristo também manifestou isso. Não ficou irado com ninguém, pelo contrário, ele estava orando para Deus, para ter compaixão por aquelas pessoas ignorantes. A mentalidade dele era essa. É escrito na Bíblia. Ele estava orando por aquelas pessoas. Sabia que era ignorante, não sabia o que estava fazendo, então ele estava orando para eles. Então essa é a atitude das almas liberadas. Que a Juna perguntou. Aqui Gurudeva falou o exemplo de Jada Bharata, que Kali, a própria Kali, que é devota de Krishna, salvou. Kali é devota pura de Krishna, Jada Bharata é devoto puro de Krishna, então um devoto salvou o outro de acontecer aquilo. Mesmo ele não apresentando nenhum sintoma de medo, raiva, vingança, nada, Kali Devi veio e salvou Jada Bharata. Falou aqui, ó, se alguém adora Vishnu, então ela vai ficar destemida. Igual tem aquele Kirtan. Bhaja Hunre Manashri Nandanandana Abhaya Charanara Vindare. Fala, ó mente, Bhaja Hunre Mana, adore quem? Sri Nandanandana, o filho de Nanda Maharaj, Krishna. Ó mente, adore o filho de Nanda Maharaj, Krishna. Com isso, o que você vai ganhar?
Abhaya Charanara Vindare. Você vai se tornar destemido. Adorando os pés de Krishna, a gente se torna destemido, gradualmente. A realidade é essa. Se a gente adora Krishna, a gente fica sem medo das coisas. E Krishna é mais poderoso até do que a morte personificada. Então, se a gente adora ele, o medo começa a ir embora. Um medo atrás do outro vai indo embora. Um após o outro. Até chegar no estágio liberado, que até na hora da morte, nenhum medo vai vir. Mas antes do estado liberado, a gente pode ficar sem medo de nada, das coisas do mundo. Não é tão difícil assim. Por adorar Cristo. Então, isso é o melhor a se fazer. Se alguém tenta ir separado, ela vai ver que não vai conseguir. A não ser devoção por Deus, ninguém consegue ficar livre dessas coisas. Você vê até grandes yogis e gyanis, eles caíram da posição, por isso, porque não era devoto. Tem vários exemplos disso nos Vedas. Só através de Bhakti a gente pode ficar livre dessas coisas. Prabhu. Bom, acabou que o tema foi o que eu perguntei para o senhor hoje, né? Assim, a pessoa como eu, né? Como milhares aí. Aí, por exemplo, o dia de hoje, trabalha, está numa empresa e tem um colega de trabalho que fala mal dele, não gosta dele por algum motivo. Aí ele pensa, não, tudo bem, eu atraí essa pessoa, é o meu karma, Aí a pessoa aceita, aí o colega de trabalho, tipo, fala tão mal dele a ponto do chefe demitir ele, e ele tem que... Como que ele deve agir? Ficar realmente ouvindo, calado, não vai tentar se defender, vai esse tentar negócio, não adianta falar que ele deve agir, isso vai vir com a prática. Se ele for devoto, se ele está praticando, se ele não está praticando. E falar não vai adiantar nada. O que vai adiantar falar? Falar para o colega, tentar harmonizar a situação? Se ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir através da prática. Ninguém vai conseguir só por saber. Você vê, hoje em dia o tanto de gente fica, sou espiritualista, eu não sou o corpo, eu sou isso e aquilo. O que adianta isso sem a prática? Nada. O apego continua. Apego pelo sexo oposto continua. Os medos continuam. Fraqueza de coração continua. Só por saber, não adianta nada. Isso vai vir só através da prática da devoção. Automático vai vir, sem esforço separado. Se alguém tenta esforço separado, o que vai conseguir? Nada. Porque ninguém vai ficar sem nada. Ou a pessoa vai buscar prazer dos objetos sentidos, vai ficar apegada, ou ela vai buscar Deus. Ou ela só quer ficar desapegada sem Deus, tipo o caminho do Gyana, ou Yoga de hoje em dia, por exemplo. Só existe essa maneira. A maioria está buscando objetos sentidos. Então, quando acontecer alguma situação, não adianta ela saber, não adianta falar. Ela vai ficar nervosa de todo jeito, ou decepcionada, ou irada, ela vai ficar. Só falar não adianta. Ela não tem outra coisa. O apego dela está ali. E adianta alguma coisa pedir para Deus para reconciliar, amenizar, não amenizar, mas lidar com a situação? Olha, melhor ainda, melhor. É isso. Lidar com a situação, não mudar ela, né? Porque se veio, é o nosso próprio karma, a realidade é essa. Cabe a gente entender ou não. Entender significa experienciar. Porque se veio, os outros não é culpado, a gente é culpado. E tudo que acontece com a gente é de acordo com o fruto do karma. Não é o outro que é culpado, de acordo com o nosso fruto. Você vê, tem gente que nasce já mal.
com a cabeça ruim, com situação material ruim. Por quê? Porque ele já vê o fruto. Ninguém fez nada, mas nasceu assim. Por quê? Vê fruto. Então isso, se alguém vê quem fala muito isso, Chico Xavier, Allan Kardec, tem várias provas, a gente não tem dúvida quanto a isso. E a gente pega o que a gente fez em outras vidas, acontece com a gente nessa, bom ou ruim. Então os outros não são culpados disso, a gente é culpado. Com esse entendimento, se alguém praticar, ela não vai ficar tão feliz se acontecer coisa boa, e nem muito triste se acontecer coisa ruim. Se acontecer ruim, ela sabe que aquilo veio para purificar ela daquele mau karma. Então ela vai tolerar. Mesmo sendo difícil, ela vai tolerar. Pode até ficar um pouco triste, mas vai tolerar. Agora o problema é quando não tolerar. Que aí não vai purificar daquilo. Vai entrar em mais karma. Enquanto que se a pessoa tolerar e a outra agir de má fé, alguém age de má fé com a gente. A gente entendendo isso através da prática, tolera. Fala nada, tolera. Quem que vai te dar mal nessa situação? A outra. Porque a gente está purificando o nosso e a outra está produzindo ruim para ela. Vai ter que pegar depois. O nosso a gente está livrando do que a gente fez de ruim. Ela vai oposto. A gente vai purificar e melhorar e a outra vai enredar. Se tolerar. Do contrário, se entrar em embate, vai os dois embolar ali no karma. Fazer mais karma. Ou seja, não pegou nenhum ensinamento real de espiritual. Nenhum dos dois. Só que só saber não adianta. É a prática, não tem outro jeito. É a prática diária, com determinação, humildade, tolerância no dia a dia. Tem outra maneira. Demora um tempo também. Não é de hoje para amanhã, nem desse ano para o ano que vem. É aos poucos. Essas coisas sutis aos poucos. Mas vai indo embora. Gradualmente vai indo embora. É isso. Vamos lá. Denis? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalese Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaon Vishnu Padaya Shri Radhikaya Priyamane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Kinamine Viradhikari Priyatmane Vishnu Bhakti Vedanta Narayana Jaya Shri Krishna
जय श्री श्री गुरु गौरांग नारी कबीरदास जी की जय। श्री गुरु श्री शिवाय श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। ओम श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री रूप गुरु वाहर्ग की जय। सदगोस्वामी प्रभु की जय। पंच तत्वत्माक श्री गौर हरि की जय। श्री भगवान सिंह देव भक्त प्रभात लाल महाराज की जय। ब्रह्माचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री महाभगवत जादव भारत की जय। श्री अर्जुन की जय। श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय।
श्री चतुर्मास्य व्रत की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, os devotos reunidos की जय, संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि Haribo! Boa noite a todos. Boa noite, Prabhu. Boa noite. Boa noite, obrigado.